Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 23 de abril. E os destaques que nós preparamos para hoje são: governo Lula tem desaprovação de acordo com o IPEC. Ontem foi registrado o 13º crime violento aqui na cidade. Só nesse mês de abril já foram 8. Campanha de vacinação tem índices muito abaixo do esperado. Deputado estadual apresenta projeto para ser inserido a leitura da Bíblia nas escolas. Unidade Central de Saúde volta a funcionar a partir de hoje e também imunizar. E os destaques da dupla Grenal que não podemos esquecer. Hoje o Grêmio entra em campo. Estas são algumas das informações do Jornal Últimas Notícias. A apresentação Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, a gente começa o bloco, o Jornal Últimas Notícias com o bloco Entendendo a Política. Vamos começar falando aí da notícia que está desbancando todos os jornais. Falando que o presidente Lula da Silva deu um puxão de orelha ao vivo nos seus comandados. No vice, Alckmin, no Haddad e por aí vai. Eu tenho até as imagens aí, quando ele deu aquela chamada na galera dele. Dá uma olhada aí. PEC da transição. E isso permitiu que a gente conquistasse credibilidade do ano de 2023 para fazer o que está acontecendo. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados, vem 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Bom, você viu aí o Lula cuspindo marimbondos, né? Mas na realidade, se o apoio ao presidente é pouco, ele não consegue fazer muita coisa. E por não colaborarem com ele, com o plano, né? Ele pediu para a galera dele ir atrás de apoio. Pois todos sabem que a popularidade do presidente é bem baixa e talvez pode ser por isso que ele elegeu poucos deputados e senadores. Bom, esse era o plano de Lula, né? Conseguir apoio. E nesse discurso só tinha apoiadores do presidente. Aliás, todas as suas aparições só podem entrar apoiadores. Você sabia disso? A palavra do presidente não condiz totalmente com a realidade no que ele falou nesse discurso. Não poderia faltar o discurso, é claro que ele botou a culpa no Bolsonaro. Todos os discursos do Lula são assim. Como ele faz sempre, né? Ele divulgou números muito duvidosos, né? Podemos dizer que eles estão na internet para todos verem. Não adianta um político chegar lá e falar números e para criar popularidade, e não é assim. Hoje é muito fácil, você vai no Dr. Google e pesquisa. Ele, o presidente, disse que o governo anterior não deixou nada em caixa quando saiu. Enquanto isso não é verdade. Tinha 52 bilhões de reais em caixa. E superávit, né, que eles chamam. E na hora da transição, isso a gente viu de acordo com o portal da transparência. Então a gente tem que ser transparentes aqui. O governo tem que ser transparente, mas o presidente Lula, de vez em quando, dá umas resbaladas nesses números, né? Porque ele terminou o ano passado com um déficit de 180 bilhões. E mais aqueles 50 bilhões que tinha em caixa, então ele gastou 232 bilhões no primeiro ano.
E é por isso que sua popularidade anda baixa, hein? Viagens e coisas assim. Claro que ele fez alguma coisa, mas a grande maioria aí foi trocada de móveis, foi viagens, foi levar muita galera junto na comitiva. Teve várias coisas aí, mais aí ministros, teve muita coisa aí que é de se duvidar, tá? E a gente tá aqui para falar aí a verdade para vocês, não tem meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. E depois também aquele furo do teto de gastos aí foi o que proporcionou esses 232 bilhões negativos, né? Que ele gastou nesse ano. Bom, mas agora vamos falar de pesquisa, né? Principalmente sobre o que a população está avaliando as ações do governo Lula nesses 16 meses, que está enfrentando aí uma fase de baixa popularidade. Antes que comecem as pesquisas das eleições, que daí ninguém entende mais nada, né? A fonte dessa informação é o Instituto IPEC, que entrevistou 2.000 eleitores em 129 municípios, entre os dias 4 e 8 de abril. Agora, nesse mês, então, 4 dias de pesquisa. E esses números só chegaram agora à nossa redação. E foi finalizado todo esse estudo, então eu vou passar para vocês. Bom, como todas as boas pesquisas, também tem uma margem de erro que não fica para trás, né? Todo mundo sabe, são 2 pontos percentuais, ou para menos ou para mais. Bom, a avaliação que estamos falando é sobre a avaliação das ações do governo federal. O IPEC avaliou 8 áreas de atuação, e dentre elas da educação. A educação foi a área que o governo mais se saiu bem na pesquisa. Ela tem aprovação de 68% dos entrevistados, um bom índice. E tem a desaprovação de ruim ou péssimo de 32%. Bom, no quesito inflação, olha ali, 59% acha que o governo vai de mal a pior no controle da inflação. E na área da segurança, 56% não aprovam esse quesito. Disseram aí que o governo aí deixa a desejar na segurança. É claro, temos que convir o seguinte: a segurança pública, ela é manipulada pelo governo do estado, tá? A gente tem que ver isso aí, mas sim, é uma pesquisa, né? A atuação do governo na área da saúde também ficou abaixo da média, principalmente não sabendo quais são os critérios que a ministra da Saúde, Anísia Trindade, tem usado. Sabe, em Porto Alegre, alguns hospitais aí estão fazendo greve, então eu vi em um jornal de Porto Alegre aí que tem até 578% a mais de ocupação. Bom, eu não sei que critérios, voltando a falar da Anísia. A Anísia é a secretária de saúde do governo Lula. Eu não sei quais são os critérios para ela não mandar a vacina contra a dengue aqui para o país, para o Rio Grande do Sul, na realidade. Será que ela é uma genocida, como eles falam? Ou será que é porque aqui no Sul a votação para o presidente foi fraca? Bom, a gente fala sem papas na língua aqui, né? Não somos hipócritas de pensar aí. Ele deve ter pensado, foi pouca a minha votação lá no Sul, né? Então vou cortar aí alguns recursos para lá. Pode ser, né? Mas seguindo com a pesquisa, né, do IPEC, 79% dos entrevistados viu aí que o custo dos alimentos aumentaram nos últimos meses. Não foi só eles, né? Todo mundo que olhar para o supermercado vai saber que aumentou, né? Também foi apontado que a fatura do gás e energia elétrica subiu demais. Telefone também, né? E no quesito inflação, 80% dos entrevistados desaprovam o governo. Medidas aí que o governo toma, né?
Então, de acordo com pesquisas, as decisões do governo Lula não estão de acordo com a população. Entendeu por que é muito importante esse bloco Entendendo a Política? Para você ficar inteirado com esses assuntos. Essa galera tá usando o seu dinheiro, então é bom você entender aonde ele vai. Bom, vamos para o bloco esportivo aqui do Jornal Últimas Notícias. Hoje é noite de Libertadores da América, onde o Grêmio vai jogar a sua vida. Não há mais margens para derrapagens. Perdeu, está virtualmente fora da Libertadores. O confronto de hoje é às 19 horas na Argentina, lá na Argentina, onde o Grêmio já está concentrado. A partida será na casa do adversário, Estudiantes. E a equipe gaúcha hoje à noite será muito pressionada, pois será em torno aí de 30 mil torcedores lá, torcendo pro Estudiantes, e deve ser um caldeirãozinho lá, hein? Nas primeiras fases da competição continental, o Grêmio ainda não pontuou. Está com 0 ponto, está em quarto. Então, vamos para a terceira fase e tem que se puxar. Ontem, entre os atletas que desembarcaram em La Plata, alguns desfalques foram percebidos, né? Desfalques importantes. Pavon. Na realidade, na minha opinião, Pavon foi o atleta mais importante que o Grêmio tem nessa temporada. E também não desembarcou o Diego Costa, esses nem saíram de Porto Alegre. Mas dessa vez a dupla de zaga sim será Kahneman e Jeromel. Eu acho, provavelmente. Eles irão atuar juntos se nada der errado. Mas a boa notícia é que o camisa 10 do Grêmio, Franco Cristaldo, está fazendo uma ótima temporada e vai jogar. O argentino não tinha mais entrado em solo argentino para fazer alguma partida oficial de futebol, depois que deixou o Boca Juniors. Então chegou a hora de rever aí os hermanos e mostrar as suas habilidades no tricolor gaúcho. Hoje, e do Colorado, né? Hoje nada, né? Colorado hoje só vai secar o Grêmio. Mas continua a preparação aí para a quinta, né? Tem Sul-Americana para conseguir a primeira vitória também na competição. O Grêmio e o Inter não ganharam ainda, pois até agora 2 empatezinhos e o Grêmio 2 percas, né? Perdeu 2 vezes. Bom, e o foco tem que ser total, pois a partir de agora a agenda começa a ficar apertada para o Internacional. Isso requer um olho clínico de Eduardo Cudê, pois o Inter tem vários desfalques. A partida que acontece no Equador, lá contra o Delfim, tem Wanderson, que depois da lesão vai ter que ficar aí de molho umas 3 semanas. Coisa ruim, hein, pro Inter, né? O Alário foi detectado uma fissura na costela, como aquela do Rocher, lembra? O motorzinho do time, Alan Patrick, também está sob avaliação. Ener Valencia tem aquela contusão no pé direito e a previsão é que ele volte aí no mês que vem. Então o técnico tem que olhar com carinho para essa equipe que restou. Bom, o horário do jogo de quinta vai ser diferente, às 23 horas, inicia às 11 horas da noite. Depois dessa ainda tem que se preocupar aí, depois dessa partida tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. No domingo tem o Atlético Goianiense no Beira-Rio. Mas se formos ver, 72 horas entre um jogo e outro é bem apertado, tá? Mas assim, o Atlético Goianiense, eu acho que não joga nada, então o Inter tem uma boa possibilidade de ganhar essas 2 partidas. A CBF lançou as disputas do Brasileirão. O Grêmio joga contra o Operário do Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga contra o Operário no dia 30 de abril. E o Internacional encerra aí contra o Juventude aí no dia 1º de maio, dia do Trabalhador. Estes jogos são só de ida, né? Amanhã mais informações da dupla Grenal aí pra vocês. Natal Fitness aí patrocina o bloco esportivo.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. No mês de aniversário da Natal Fitness, convidamos todos vocês, nossos clientes e amigos, para participarem da nossa promoção de aniversário. Promoção esta que inclui todo o segmento de vestuário esportivo exposto na loja, nas condições de pagamento de até 4 vezes nos cartões de crédito. Portanto, convidamos todos vocês a participarem. É isso aí, pessoal. Esse foi o Natal. É o proprietário da Natal Fitness convidando vocês aí para esse mês de aniversário comparecerem lá na loja. E tem desconto, tem parcelamento, tá bem legal. Passe lá e confira. Bom, em relação à segurança pública da capital do vinho, registrou ontem à noite mais um episódio de violência. O 13º homicídio aqui da cidade nesse ano, em 2024. Só esse mês de abril foram 8 assassinatos na cidade. Ó, tá virando complicado, né, para a segurança pública. A vítima foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na escadaria da rua Luiz Giardini, no bairro Juventude. De acordo com informações, a vítima se chamava Jefferson Fernandes, de 28 anos. Ele tinha vários antecedentes criminais, como furto, roubo, porte de entorpecentes e por aí segue. A polícia segue com as investigações, mas a ação criminosa aconteceu quando a vítima foi surpreendida por homens armados em uma escadaria. Então, Fernandes acabou morrendo no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, foi acionado às pressas para prestar socorro à vítima. Porém, ao chegarem no local, constatou-se o óbito do homem. A campanha de vacinação contra a gripe aqui em Bento Gonçalves enfrenta um desafio preocupante: a baixa adesão ao público-alvo. A prefeitura, o sistema de saúde aqui de Bento Gonçalves tinha projetado vacinar 46.312 habitantes, tá? 46 mil. E apenas 12.911 já receberam a dose. É muita gente que não foi ainda se vacinar. Isso corresponde a nem 28% do total. Esse índice é um pouco acima do registrado no nível nacional, né? Vamos supor. Vamos supor, não, vamos ver, né? O nível nacional é que 22% dessa classe se vacine. E Bento Gonçalves já 28, quase 28, 27,87%. O Brasil tem como meta vacinar 75,8 milhões de pessoas contra a gripe esse ano. E até o momento imunizou aí 14 milhões, 14,4, quase 14 milhões e meio. A preocupação com a baixa adesão se intensifica, considerando que a vacinação é uma medida importante, né, para prevenir a disseminação aí do vírus da gripe, né? E está começando a esfriar, pessoal. Tem que se vacinar. A composição da vacina contra a gripe deste ano foi elaborada para proteger contra três tipos de vírus: o influenza A, que é o H1N1, o influenza A H3N2 e o influenza B. Esses vírus são responsáveis por causar esses sintomas de gripes e podem variar de leves a graves, incluir febre, tosse, dor de garganta, dores musculares e fadiga.
Então, pessoal, não dá para marcar bobeira aí. Se você faz parte desse grupo de risco, vá até o posto de saúde mais próximo de sua casa e vacine-se. Mesmo porque a vacina não é imediata, tem que se vacinar e depois com o tempo ela vai se adequando ao nosso corpo. Vamos aí a um pequeno intervalo, vamos falar agora da Harmony Sonorizações e nós voltamos, mas é bem rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness, né? Os dois patrocinadores aqui do Jornal Últimas Notícias. O deputado estadual Capitão Martins dos Republicanos apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa para a utilização da Bíblia como um recurso paradidático. É bom, né? Segundo o político, a proposta visa explorar o potencial educativo da Bíblia em múltiplas disciplinas, incluindo história, literatura e artes, garantindo uma abordagem de respeito às liberdades religiosas e filosóficas dos estudantes. Conforme o militar, a ideia é fazer com que a Bíblia seja usada nas escolas públicas e particulares como ferramenta para disseminar o conhecimento cultural, histórico, geográfico, arqueológico. Martim ainda diz que o projeto de lei não busca impor crenças religiosas, mas sim enriquecer o currículo escolar. Isso eu também concordo, né? Com conhecimento da Bíblia, que é, sem dúvida, o livro mais significativo escrito na história da humanidade. Conforme o projeto, aí fica assegurada a participação facultativa nas atividades, né? Pois se tem alguém de alguma outra religião que não condiz com a Bíblia, também não precisa fazer, né, essa leitura, inserir isso em uma matéria da escola. Bom, respeitando a diversidade e liberdade religiosa dos alunos, conforme estipulado pela Constituição Federal. Então, cada um tem uma ideia do que fazer, mas é uma ideia de fundamentação, né? Pois os textos expressados lá são de uma riqueza enorme. Você já tentou ler a Bíblia, mesmo que você não tenha feito isso? Pegue a Bíblia para ler, porque você vai ver que é difícil de interpretar os textos que tem lá. Não é que nem você ler um jornal, é bem legal então. E para que os nossos jovens e adolescentes entendam aí, que é bem interessante que eles entendam outra linguística, tá? Mas cada um faz o que quer da sua vida. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a minha imagem da frente, que tá aqui. E de fundo, o que tem de fundo? A imagem do fundo se refere à unidade de saúde aqui de Bento Gonçalves, que a partir de hoje volta a funcionar, após um período de reestruturação, né? A informação foi confirmada pela Prefeitura ontem. Além disso, a realização da vacina BCG, destinada a prevenir a tuberculose, voltará a ser efetuada nas segundas-feiras no mesmo lugar. Fiquem ligados então nos horários de atendimento, que será das 7 da manhã às 11 horas e das 13 às 16h30. E se você não se vacinou contra a gripe, o bom é você dar uma passadinha lá também, né? Estas são as informações de hoje, dia 23 de abril. Aguardamos vocês na edição de amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, um grande abraço.